Neste exemplo, vamos ver algumas formas de se trabalhar com tipos enumerados na linguagem Java. Tipos enumerados basicamente são estruturas que me possibilitam criar já antecipadamente alguns valores pré-determinados. Esses valores podem ser utilizados em estruturas de dados, em métodos ou até mesmo em decisórios, tal como o switch. Muito bem. Primeiramente, vou criar uma classe, clicando aqui em Novo, classe Java, e vamos colocar aqui, exemplo, enumeração. Muito bem. Vou colocar este exemplo dentro de um pacote. E vamos finalizar. Muito bem. Temos então a nossa classe criada. Vou apenas remover aqui algumas linhas de comentário. A enumeração, a princípio, ela pode ser criada dentro do próprio corpo da classe, como por exemplo, desta forma. Nós escrevemos enum, colocamos aqui, por exemplo, o tipo da enum, o nome que desejamos dar, e aqui dentro basta colocarmos então os valores, como por exemplo, Terra, Marte, Júpiter. Muito bem, nossa enum já foi criada e agora ela está disponível para ser utilizada aqui dentro deste programa, ok? Então nós podemos a qualquer momento aqui escrever planetas, ponto, Júpiter. E podemos utilizar isso aqui, por exemplo, em um laço, em um decisório, em N situações, ok? Pois bem, este foi o primeiro exemplo de criação de enumerações. No entanto, o que também é possível ser feito na linguagem Java é criar um arquivo separado de enumerações. Qual é a vantagem disso? Da forma com que nós criamos, essa enum ela está vinculada a esta classe. Ou seja, toda vez que quisermos utilizar essa numeração, nós teremos que instanciar a nossa classe. Okay? Então, o que faria agora? Criarei essa enum em separado. Clicando aqui no pacote com o direito do mouse, vou selecionar a opção Novo, e aqui, dentre as opções disponíveis, se você não tiver a opção de enumeração Java, basta clicar aqui embaixo em Outros. Aqui na categoria do lado esquerdo, selecione Java e do lado direito localize Java Enumeração ou Java Enum. Clicando em Next, agora nós podemos definir o nome da nossa classe de enumeração. Vou fazer da mesma forma. Planetas. E vamos finalizar. Olhem só, nossa numeração já foi criada e aqui da mesma forma eu posso criar os valores pré-determinados que eu já gostaria que essa numeração tivesse. Assim como fizemos há pouco, Terra, Marte, Saturno, por exemplo. Ok? Muito bem. E desta forma, nós poderíamos então suprimir aqui este código de enumerações e poderíamos trabalhar com aquele. Okay? Uma vez que ele está no mesmo pacote, basta nós escrevermos aqui planetas e nós vamos enxergar os valores. Caso essa numeração estivesse em outro pacote, nós precisaríamos fazer um processo de import, ok? Não se esqueçam, certo? Muito bem. Agora, nós poderíamos, então, utilizar essa numeração em uma estrutura qualquer, como, por exemplo, em uma estrutura do tipo switch. Então, aqui faremos o seguinte. Vou criar uma variável aqui do tipo da minha numeração, como, por exemplo, planetas, planeta igual a planetas.mate. O único detalhe importante, eu acabei criando aqui o nome da enumeração com todas as letras maiúsculas. Isso não é uma boa prática, ok? Então vamos acertar isso. Clicando com o botão direito do mouse sobre a numeração, vou selecionar a opção de refatoração e renomear. Vamos deixá-la no padrão. Planetas. Vamos refatorar. Muito bem. Continuando então,
Suponhamos que eu esteja inicializando essa minha variável planeta, que é do tipo planetas, com o planeta Marte, ok? Então, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia, por exemplo, criar uma estrutura do tipo switch, observando essa variável planeta. E agora, o case ele pode diretamente observar lá os valores da enumeração. Case Marte, case Terra, case Saturno, ok? Vamos alinhar aqui. Não nos esquecendo que o switch case ele sempre continua a execução, então sempre ao término aqui nós temos que colocar um break, perdão. Então coloquei um break aqui e um break aqui para ele encerrar a execução. Poderíamos até colocar um último break e colocar o default que eu já estava aqui pensando, default, e colocar uma mensagem qualquer, como por exemplo, planeta inválido. Muito bem. E agora, então, nós poderíamos utilizar essa estrutura switch case para tomar uma decisão qualquer. Neste caso, eu vou fazer algo bem simples, como, por exemplo, apenas imprimir aqui o nome do planeta. Então, vamos lá. Planeta Marte. Planeta Terra. E planeta Saturno. Ok? Se executarmos esse código, como estamos inicializando a variável direto com Marte, certamente será isso o que será impresso em tela. Vamos testar. Run file. E cá está a nossa saída. Planeta Marte. Ok? Muito bem. Voltando aqui para o exemplo. Então vejam só. Dessa forma nós conseguimos inicializar uma variável com uma enumeração e tomar uma decisão no laço qualquer switch e inclusive imprimir algumas informações em tela. Mas existem mais coisas a respeito da enumeração que é importante destacarmos neste vídeo, que é justamente o fato de que enumerações elas podem não somente representar aqui um conjunto de tipos enumerados, mas elas podem também possuir métodos que desempenhem funções. E além desses métodos, eu poderia inclusive colocar alguns atributos que amparem aqui a utilização dos métodos. Então, nesse sentido, o que é muito interessante a respeito de enumerações é que nós podemos operar com elas de forma muito semelhante a uma classe. Então, vamos citar aqui um exemplo. Suponhamos que, ao invés de imprimir o nome do planeta aqui de uma forma fixa num código que é totalmente apartado da enumeração, que é algo muito ruim, pois se eu tivesse 5 classes que fizessem essa ação, todas as 5 teriam que escrever aqui o nome do planeta, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, aqui dentro do corpo da minha enumeração, criar uma variável private do tipo string chamada nome, para representar então o nome do planeta. No entanto, como eu poderei alimentar essa variável? A forma de alimentá-la é justamente por meio de um construtor. Então, enumerações também possuem construtores. No entanto, os construtores da enumeração não são chamados pelo mundo externo. Então, por esse motivo, eles são construtores do tipo private. Então, podemos colocar aqui private planeta, ok? Recebendo uma string, por exemplo, para conceder o nome ali à nossa variável. E eu posso dizer que lá no meu atributo nome, eu vou armazenar o valor de nome. Muito bem. Agora vejam só. Se eu tenho um construtor que é privado, quem passará esse valor para esse construtor? Então, a passagem de informações para o construtor deve ser feita justamente aqui, na linha onde nós estamos declarando os tipos enumerados. Então, por exemplo, aqui logo à frente da palavra terra, eu vou fornecer a string. Como, por exemplo, terra. Okay? Faria a mesma coisa, então, aqui para Marte.
E faremos então a mesma coisa para Saturno. Ok? Aqui nós temos um erro acontecendo, vejam só. Nós temos tanto o construtor aqui está com erro, dizendo declaração de método inválida, pois não tem retorno, e aqui em cima na chamada nós também temos um erro, dizendo que o construtor chamado não é válido. Por que isso aconteceu? Porque ele não está entendendo isso aqui como um construtor, ok? Justamente pois eu estou desrespeitando a regra básica dos construtores, que é o nome do construtor deve ser exatamente o mesmo nome da classe. Então, colocando o S aqui, colocando planetas, a nossa numeração agora ela passa a funcionar normalmente. Muito bem. Agora nós temos os tipos enumerados, temos os valores sendo passados para o construtor, que os recebe e os armazena em um atributo local. Agora, esse atributo sendo um atributo do tipo privado, significa que eu estou fazendo uso aqui de encapsulamento na minha numeração. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fornecer métodos acessores para que essa informação possa ser coletada. Então, vamos criar aqui um método público chamado getNome, que deve retornar uma string. Esse método não precisa de argumentos e a única tarefa que ele tem é justamente retornar this.nome. Ok? Muito bem, nossa numeração está pronta, já com alguns métodos. Agora vamos voltar lá para o nosso exemplo. E dessa vez, ao invés de imprimir de forma fixa aqui o nome do planeta, eu farei isso aqui. Eu simplesmente colocarei planeta, ponto, getNome. Repetirei esse código para todas? Não, agora já não é mais nem necessário o switch case. Então eu poderia simplesmente extrair este método daqui e colocá-lo aqui embaixo, por exemplo. Vamos apagar aqui o switch case e vamos executar o código. Olhem só, planeta Marte. Okay? Então essas enumerações, elas podem inclusive ser utilizadas em métodos. Eu poderia, ao invés de simplesmente ter colocado esse método aqui, já no corpo da main, eu poderia ter criado aqui um método externo, chamado public static imprimir, por exemplo, recebendo um planeta como parâmetro. Olhem só. Ok? Isso também funciona normalmente. Opa, faltou aqui o return. Public static void imprimir. Ok? E com isso nós poderíamos inclusive criar operações mais elaboradas na nossa numeração, que nos ajudem aí de uma forma melhor em algumas determinadas situações. Como por exemplo, vamos aqui preparar essa numeração para que ela seja capaz de calcular o peso de qualquer objeto ou de qualquer pessoa em cada um desses planetas, ok? Pois bem, vamos lá. Então, para calcularmos aqui o peso de uma pessoa, primeiro nós precisaremos criar um atributo unificador, aqui um atributo estático, um atributo constante, ok? Para representar o coeficiente gravitacional. Então, colocarei aqui, por exemplo, private static final, pois é uma constante do tipo double. Vou colocar aqui como cons, para lembrarmos que é uma constante, grave, de gravitacional. Então, a constante gravitacional, o valor dela deve ser... Opa, perdão, coloquei o igual aqui antes. Vamos colocar aqui, igual a 6,67300 elevado a menos 11. Ok, nossa constante já está preparada.
E para calcular ainda esse valor, eu precisarei de dois atributos adicionais para cada um dos planetas, que é justamente a sua massa e o seu raio. Então vamos colocar aqui private double massa e também do tipo double o raio. Ok? Muito bem. Claro, como estas duas informações que eu acabei de adicionar, elas precisarão ser imputadas para cada um dos planetas, eu precisaria adicionar essas informações aqui no meu construtor. Então eu preciso colocar double massa e double raio, ok? Muito bem. E agora então, para finalizar, nós precisaremos passar alguns desses valores aqui no construtor, é claro. Então vamos lá. Vindo para cá, colocaremos aqui para o planeta Marte, por exemplo, o valor de 6,421 elevado a mais 23 e o seu raio é 3,3972 elevado a sexta. Eu posso aqui, inclusive, aproveitar, né, o recurso do terminador de linha para dar alguns enters aqui e melhorar um pouquinho essa notação, certo, pessoal? Vamos deixar a vírgula aqui na linha de cima. Para o planeta Saturno, esses valores são 5,688 elevado a 26 e 6,0268 elevado a 7. E para finalizar, vamos colocar aqui então o valor da Terra, que é justamente 5,976 elevado mais 24 e 6,37 814 elevado a sexta. Ok, a nossa numeração já está pronta. E agora, para podermos possibilitar então o cálculo, o que eu preciso? Primeiro eu preciso de um método que me retorne qual é o seu peso na superfície. Okay? Então vamos lá. A gravidade na superfície. Okay? Este valor aqui, ele justamente é expresso pelo constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado, que é raio vezes raio. Ok? E aí, para fecharmos o nosso exemplo, então, justamente para calcular qual que é o peso dessa pessoa justamente naquele planeta, vou pôr aqui, double peso, recebendo qual é o seu volume de massa, é justamente obtido através do return massa vezes a gravidade na superfície. Muito bem. Aqui, apenas para não dar confusão, eu vou trocar o nome dessa variável de massa, para não confundir com atributo, eu vou pôr para massa externa. Ou outra massa, acho que é mais interessante. Outra massa. Outra massa. Muito bem. Já estamos aqui com o nosso código pronto. Agora vou voltar lá para o exemplo de enumeração. E o que eu farei? Eu simplesmente farei aqui um for do tipo for each, okay? Planetas, planeta,
dentro de toda a minha enumeração de planetas, ponto values, para nos trazer todos os tipos dentro daquela enumeração, e aqui vou apenas apagar essa primeira linha, pois estou com uma duplicidade de nome de variável. Pois bem, agora para finalizarmos então, vou colocar aqui um double massa igual a um valor qualquer aqui de peso, dividido por planetas, ponto, terra, ponto, gravidade e superfície. Então, eu preciso descobrir aqui um peso, vou criar essa variável peso aqui em cima. Por exemplo, vamos imaginar um peso de 78 quilos. Ok? Muito bem. Então, com esse peso, eu dividi pela gravidade na superfície para descobrir o valor da massa. E agora o que eu posso fazer? Eu posso aqui dentro desse meu laço dizer seu peso no planeta. Aí nós utilizamos aqui planeta.getNome. Seu peso no planeta.getNome é igual a, e vamos colocar aqui, planeta, ponto, onde está nosso método, ponto peso, passando então o seu valor de massa, certo? Vamos testar, direito do mouse, executar arquivo. Vejam só, esse resultado ele deu aqui um not a number, tá? Não é um número. Provavelmente eu esqueci algo lá na enumeração. Vamos confirmar. Ok, aqui está o erro. Vejam só, no construtor eu esqueci de inicializar as variáveis massa e raio, então ambas estão zeradas. Vamos acertar este problema. Dis.massa igual a massa e dis.raio igual a raio. Muito bem. Voltando para o exemplo de numeração, cá está o nosso exemplo, vamos executá-lo. Muito bem, agora sim está correto. Olhem só, o peso de uma pessoa na Terra é de 78 quilos, em Marte essa pessoa vai pesar 29 e em Saturno 83 quilos. Para quem quiser mais referências, esse exemplo por completo ele também já existe no site da Oracle, ok?